Tá, então o título original era Ética Ambiental e Consumo Sustentável, mas eu adicionei, ou talvez esqueci, no, na hora de enviar o título para a organização, de adicionar a questão da emergência climática, das mudanças climáticas, né? Bom, e gostaria de focar na palestra neste concepto, depois vamos falar de outras coisas, mas este concepto foi o concepto do ano 2019. Tem gente que estuda estas coisas, estes ingleses, Oxford Dictionary. Aqui vocês podem ver como começou a aumentar a frequência de uso deste concepto desde janeiro a setembro. Com certeza vocês conhecem esta menina aqui, a reação juvenil em todo o mundo, né? Em todos os países, estas mostras de bom, reclamando aos políticos e às empresas tomar ações frente ao cambio climático. Aqui a Greta Thunberg na Conferencia das Partes, COP25, que foi celebrada no Madrid, porque por as questões daquela hora no Chile, finalmente Madrid foi a cidade que acolheu esta Conferencia das Partes. Agora vamos cambiar de imagem. Tem também outras pessoas importantes que não acreditam nesta emergência climática. Não acreditam em muitas outras coisas. Aqui, estas declarações de que o conceito foi criado pelos chineses. Tem brincadeiras fora, né? Tem muitas pessoas no mundo como estes na Austrália aqui que, que se organizam e estão son os llamados negacionistas. E eu, antes do que acreditar no que diz a Greta Thunberg ou no que diz Donald Trump, eu acho que o mellor é dar unha ollada aos datos, aos estudos científicos e as organizacións principais que están estudiando este fenómeno. Por exemplo, vamos ver algunos exemplos. Aquí na Arizona, que mostra que desde o ano 1900 até 2013 a temperatura global media do planeta aumentou un 0,9, mas depois en só 3 anos aumentou un 0,24, o sea, máis un 25%, cual dá a idea dese aceleramiento, esa aceleración no aquecimento global. Que pasou? Que aconteceu depois? Ano 2018, cuarto máis quente desde os registros de 1880, ano 2019, segundo máis quente, aínda máis quente. Como vocês saben, por conta da pandemia, o ano 2020 ten sido diferente, ten já estudos que mostran que os gases de efecto estufa, bom, un paréntesis aquí, vocês todos saben que os gases de efecto estufa son os principais causantes do aquecimento global e, por tanto, da mudança climática, né? Então já tem registros deste ano que não foram tan, tan grande esas emissões quanto era esperável por conta da pandemia e a diminuição internacional das atividades económicas, a produção, etc. Bom, mas feito ese paréntesis, si temos esa mostra de aumento das temperaturas, então quais son as causas? Son as causas naturais, como falan os negacionistas. Se aquí temos a temperatura global, vemos agora as causas naturais e vemos que a tendencia, principalmente depois da segunda mitade do século XX, non se correlaciona con a temperatura global. Mas, porén, as causas humanas si ten unha correlación quasi perfecta. Ten oscilações, ten estes picos que si depois mostramos todos os factores, ten eses picos das causas naturais que, na verdade, ten unha influencia
Tem unha influencia nas variações, digamos, temporales, nalgúns anos, mas a tendencia global é explicada principalmente pelos factores humanos. E agora, os cientistas concordan ou discordan? Porque un dos argumentos que utilizan os negacionistas é que non existe un consenso. Entón, ten estudos, como ese aquí, mas ten outros, que estudan o consenso sobre o consenso de si o aquecemento global é causado pelo ser humano. Entón, aquí estes autores estudaron miles de artigos e chegaron á conclusión de que entre un 90 e un 100%, o sea, máis do 90% dos estudos científicos concordan en que as causas son principalmente humanas. Tamén unha coisa interesante é que eles perseveran unha desinformación sobre o cambio climático que está influenciando as opinións deses negacionistas, né, esas corrientes que non acreditan no cambio climático. Entón, esa desinformación que ven de intereses múltiples. E como é que as persoas, os consumidores, ven ese acordo dos cientistas? Aquí temos boas noticias para o Brasil. Os brasileiros parece que son os que máis ou dos primeiros que máis acreditan nese consenso científico por conta da causa antropogénica do cambio climático, das mudanzas climáticas. Aquí ya ven eses australianos que mostraba antes, os americanos, ingleses que non acreditan tanto. Agora quería falar dun tema que, bom, o que aparece nas noticias, nos xornais, geralmente son a perda de gelo no Polo Norte, na Antártica, o aumento do nivel do mar, mas ten outras coisas, né, vou falar un pouco tamén da ética, questões da inequidade, que entran a formar parte da ética ambiental tamén. Aquí vemos como o 10% da populación do planeta é o causante da metade das emisións de gases de efecto estufa, tá bom? Porén, a metade máis pobre do planeta é causante só do 10% desas emisións de gases de efecto estufa. Mas o pior, aquí ten ese gráfico chamado do dinosaurio, pela forma dele, o pior é que a influencia desas emisións que provén dos países ricos, das persoas con máis dinheiro, nos últimos 25 anos, desde o ano 1990, aumentou moito. Aquí poden ver, nese verde máis claro, 1990 e 2015. E já ven que as emisións que ven da população máis rica quase aumentou un 40%. Depois temos a vulnerabilidade por causa do cambio climático. Este é un mapa de vulnerabilidade, já ten uns anos, mas serve para ver porque as tendencias non mudaran. E aquí vemos como os países máis pobres do mundo van ser máis afectados pela mudanza climática. Si comparamos ese mapa con outros que aquí temos das proxeccións do crecemento da populación que ofrece as Nações Unidas, vemos que os países onde a populación vai crecer máis son os mesmos que van ser máis afectados pela mudanza climática, con excepción da China, que já controlou a natalidade e que já ten unha sociedade mudando a ter un pouco capitalista, con costumes e hábitos que están mudando moito rápido. 2020 agora, 2040 as proxeccións non cambian moito, non mudan moito e 2060 tamén. Os países máis pobres van ser aqueles onde a populación vai crecer máis afectados pelas mudanzas climáticas. Qual é a consecuencia disto? Temos unha populación rica
que vai ser menos afectada, que vai diminuir. Temos unha populación pobre que vai ser máis afectada pelo cambio climático, que vai crecer en número moito máis rapidamente e, por tanto, vamos ter eses llamados refugiados climáticos, migrações e conflitos. Ya estamos tendo moitos conflitos. As noticias que aquí temos na Europa son as máis perto de nós, na, bom, que vocês já saben, Libia, Siria, problemas con eses refugiados que están llegando por Grecia, Turquía. Na España temos un problema moito grande con a inmigración de origen subsahariano por outras causas. Entón, eses problemas van a aumentar moito. E já en algunhas áreas da España, por exemplo, a crisis migratoria é quase insustentable agora. Entón, só quería mostrar ese exemplo, porque non só é un problema ambiental, vai ser un problema social moito grave e e con certeza económico, e entón quería resaltar aquí os valores, porque vamos permitir que todo eso aconteza. O que podemos facer? Quen ten a responsabilidade de parar ou diminuir esa mudanza climática? Os políticos, os gobernos, como aqueles que non acreditan na mudanza climática, as grandes compañías que vamos ver cuais son os seus intereses con respecto a iso. A ONG é unha boa opción, geralmente, e depois temos os cidadáns, né? A responsabilidade individual. Son diferentes níveis de responsabilidade que eu acho importante resaltar. E vamos ver por qué. Mm, Por que falamos da responsabilidade individual? E já antes coloquei unha palabra, consumo, né? Porque ten moitos estudos que relacionan o consumo persoal con as emisións de gases de efecto estufa. Eses gases que influencian o aquecimento global e a mudanza climática. Máis dun 60% en diferentes sectores do consumo persoal. Vamos ver depois algúns exemplos destes sectores, mas isto indica a relevancia das decisións individuais, de non deixar todo para os gobernos, os políticos, as grandes compañías, inclusive as ONGs, sino tamén ter esa perspectiva da ética individual e a responsabilidade de cada un de nós. E nós estamos traballando agora tentando unir ese consumo responsável con a acción climática. Os objetivos de desenvolvimento sustentável, que vocês já deben coñecer, temos este aquí de produção e consumo sustentáveis e a luta contra a mudança climática. Então, nosotros, no proxecto que vou mostrar agora, estamos tentando unir estes dois. Entón, que podemos facer? En geral, reducimos o consumo e já. Bom, cando falamos do consumo, son múltiples dimensións. Vou mostrar tamén un exemplo de Madrid, que pode non ser moito coñecido lá, e por eso pode ser interesante. No Madrid, na capital da España, ten estudos da propia prefeitura e da provincia que mostran que a ocupación de automóveis é pouco maior de unha persoa por cada vehículo. O promedio geral era, antes da pandemia, de 1,35, máis nos desplazamientos por traballo, que son a grande parte no Madrid, é 1,1. E depois da pandemia, isto aínda diminuiu, porque o ratio, a razón, diminuiu. Por qué? Porque moitas persoas, é calculado que entre un 10 e un 13% daqueles que utilizaban o transporte público van a trocar pelo propio vehículo por razóns de seguranza, né? Entón, qual é o resultado? Vocês já ven aquí. Isto aquí non é un efecto óptico, isto aquí é a polución na cidade, esas 4 torres, eses predios máis grandes, porque Madrid non é unha cidade con predios moito altos, mas esas 4 torres son as máis coñecidas aquí, e todo isto que vocês ven é a polución. Por qué? Porque
A populación utiliza un carro de uns 1.500 kilogramos para levar a unha persoa desde a periferia ao centro, no mellor dos casos, 1,2 persoas, 90 kilogramos, cunha razón, un ratio de quasi 17. Mesmo se fose 12, 10 veces máis, sería insustentable. E iso aquí é unha cousa que dá para ver, a polución. Mas ten outras coisas que non dan para ver e quería mostrar e comentar o exemplo da comida. Nós fixemos uns estudos piloto preliminares da pegada do carbono, depois vamos falar deste concepto pegada do carbono, da comida, as emisións de gases de efecto estufa asociadas á comida aquí na España. E as persoas non coñecían, ni imaginaban o impacto que a comida ten no cambio climático, nas mudanzas climáticas. Cando preguntábamos, eles non acreditaban, eles falaban do que dá para ver, para perceber como os carros, as industrias, mas, na verdade, a comida ten unha influencia de unha cuarta parte do total, segundo os estudos 24, 26. Vocês xa deben saber que os alimentos de origen animal ten moito maior impacto que aqueles de origen vegetal. Pontén todos os links lá embaixo. Entón, depois poden pesquisar. Este é un estudo dunha empresa que tamén colaborou con nós antes e aquí dá unha razón, un ratio de 3:1 por kilogramo de produto. E, bon, a revista, o xornal Nature, no ano pasado, sacou este artigo de un relatorio que tamén fala de que alén da mudanza climática, do incremento, aumento da temperatura directo que ten outros efectos e eu quis por este aquí porque tamén fala de que a utilización do solo para a agricultura, para alimento do gado, está acelerando o desmatamento do Amazonas, entre outras florestas do mundo. Entón, a alimentación, né? Aquí ten, nese mismo relatorio, os diferentes tipos de dietas que mostran as emisións que poderíamos evitar, poupar si tivésemos unha dieta totalmente vegana ou con moderado consumo de carne. Entón, para todo iso precisamos indicadores. Para saber todos esos impactos, precisamos indicadores. E xa falei un pouco da pegada de carbono e vocês já deben ter unha idea, é un indicador relacionado con a mudanza climática. Ya existen outros, como a pegada ecológica, pegada hídrica, e ese aquí é un indicador que disnos cuánto un produto, servicio ou cualquier coisa, unha organización, unha institución, afecta á mudanza climática. É posíbel calcular o impacto e está moito orientado a informar aos consumidores. Entón, vamos ver. Que é o interesante deste indicador? Permite avaliar numéricamente o impacto, as emisións de gases de efecto estufa nunha única unidade, que é o CO2 equivalente, o carbono, dióxido de carbono equivalente. É unha única referencia para calcular o impacto de todos os gases de efecto estufa. E aquí ten o diferente impacto, todos en relación ao potencial de aquecimento global. Aquele do dióxido de carbono é tomado como unidade e os outros é un múltiplo. Bom, entón, ten principalmente dos tipos de pegada de carbono, aquele de institución que já falei e aquele do produto ou servicio, que é o que a xente vai ver agora. Como é calculado? Bom, é un proceso complexo que, se vocês têm interese, posso fornecer de documentos, mas, en geral, se utiliza o análise do ciclo de vida como ferramenta principal para analizar todos os elementos dun proceso. Vamos por un exemplo, unha cadeira de madeira ou un produto agrario, agrícola, un alimento, temos a fase agrícola,
a fase de processamento industrial, transporte até o shopping, a utilização, o consumo na casa e reciclagem quando for possível reciclar. Então, as principais metas ou objetivos é informar os consumidores para ter um comportamento mais sustentável, mas também é interessante para as próprias empresas ou instituições porque aumenta a eficiência das atividades e, portanto, uma poupança econômica, né? Um menor gasto econômico e energético de insumos, etc. Então, temos um indicador, mas como é que a gente faz para que todo mundo, todas as pessoas possam calcular sua pegada de carbono? E não somente os técnicos, os governos, as universidades. Já faz tempo que as calculadoras de pegada de carbono são bem conhecidas na internet, tem se tornado uma ferramenta muito popular, tem muitas, principalmente na língua inglesa, mas também tem outras aqui, por exemplo, Brasil, que vocês podem pesquisar e calcular sua pegada de carbono. E quais são as vantagens e as razões dessa popularidade? Principalmente porque dão informações personalizadas para reducir a distância psicológica. Que é isso? É uma coisa interessante, são resultados de pesquisas de psicólogos que têm visto como o problema do cambio climático era visto como uma coisa longe pela maioria da população, como uma questão que não ia afetá-los e, então, as pessoas não sabiam qual era seu impacto. Então, essas calculadoras ajudam a saber o impacto do leite que você toma no café da manhã, do e-mail que você está enviando, 4 gramos de promédio cada e-mail, por exemplo, 4 gramos de CO2 equivalente, etc. Então, tem informações idealmente ou geralmente basadas na ciência, ajudam a educar sobre esses hábitos diários, estimulam interesse e comprometimento. Às vezes, também uma questão interessante é que aumentam sentimento de culpa ou satisfação quando os cidadãos se comparam com a mídia do país. Depois vamos ver o exemplo da Espanha, por exemplo. Se veem que sua pegada de carbono é mais alta ou mais baixa, isto reforça o compromisso e as mudanças comportamentais. Bom, também tem limitações. Tem muitas limitações. Não existem padrões sobre como devem ser desenhados, programados estes calculadores. Então, você pode obter valores muito diferentes se utiliza uma calculadora ou outra. Às vezes não fornecem informações suficientes ou não são comunicadas corretamente. Também não oferecem opções antes do consumo. Por exemplo, você calcula a sua pegada de carbono, mas se você quer conhecer quais são os carros que têm um menor impacto ou quais comidas têm um menor impacto. Então, normalmente as calculadoras não fornecem essas informações. Então, precisam uma série de requisitos que já foram estudados por vários estudos, lista de boas práticas, que a gente revisou sobre estas concepção, design, informações que tem que incluir as calculadoras e que a gente revisou para o nosso projeto, nosso estudo de observatório de pegada de carbono. Vou mostrar rapidamente, né, para vocês terem um tempo depois para perguntar. O principal objetivo é ter uma abordagem integrada desse cálculo da pegada de carbono, fornecer informações também antes do consumo, un observatorio que permita calcular media nacional y sirva de base para pesquisa e para actividades de conscientização. Então, a gente tentou superar essas limitações. Aqui tem várias, vou só mostrar, não vou ler estas diapositivas, porque vocês vão ter a interatividade com o usuário, desenho, essas informações que já falei, facilitar o feedback,
avisar sobre mellorías. Bom, tudo iso vocês poden ampliar esas informações neste artigo que a gente publicou sobre o observatorio, onde mostramos as relações entre eses diferentes requisitos que deben cumplir as calculadoras. Mas agora vou só mostrar un pouco como é que é o observatorio. Aquí vocês têm as informações sobre o cambio climático, rapidamente, só para vocês verem um pouco. Essa primeira secção com informações suficientes explicando o que é a pegada de carbono, como é calculada, etc. Diferentes alternativas para as pessoas saber quais são os automóveis de gasolina, de inclusive eléctricos, etc., que tem mais ou menos pegada. Fase 1 de produção dos materiais, extração dos metais. Fase 2, industrial, do montagem de todos esses materiais. E fase 3 de utilização, por exemplo, alimentos. E já termino esta parte aqui. Oferecemos os dados dos alimentos com as referências e diferentes dietas. Como se sabe, na Espanha temos costume de comer un primeiro plato, unha salada, por exemplo, un segundo plato, pode ser carne, e directamente já você ten a sobremesa, já ten o dato e pode comparar. Entón, depois temos a calculadora. Vou pasar rapidamente, só para mostrar cual é a base da pesquisa que estamos facendo. Temos unhas variáveis iniciais sociodemográficas para depois facer comparações, e de aí já podemos calcular qual é a pegada de carbono da nosa vivienda, por exemplo. A electricidade, nosa vivienda, aquí deu un erro. Non deu un erro, porque coloquei que todas as fontes eran renováveis, entón é calculada como cero. Mas se non son renováveis, já ten directamente o dato de carbono. Isto é interesante porque mm, mm, as persoas ás veces non ten tempo de calcular todo os sectores de consumo, a súa pegada de carbono, mas aquí a vantaxe neste observatorio, nesta calculadora, é que você directamente, se come 2 kilos de frutas na semana, já sabe cual é a pegada de carbono. Entón, você ten diferentes sectores, transporte, e, finalmente, enviaríamos, vou já voltar á presentación para non demorar. E quais serían os resultados? Bom, depois mostramos resultados numéricos, percentaxe, cual é os sectores con máis percentaxe na súa pegada de carbono, a media nacional da España neste caso, depois vou falar de como foi calculada, e unhas comparações con os grupos de persoas de circunstancias iguais ou similares a você. Edade, profesión, lugar de residencia, estudos, sexo. Entón, você pode calcular e ver con un grupo concreto e con a media nacional. Todo isto é posible descarregar nun relatorio con formato PDF e Excel para ver os resultados. Aquí, por exemplo, o resultado preliminar dos primeiros cuestionarios que a xente enviou é que o transporte e a comida son os principais sectores de pegada de carbono, ben parecido ao que acontece en xeral en outros países. Entón, esa media nacional a xente calculou con unha primeira amostra de 220 persoas somente para fornecer a base de datos interna do observatorio antes de ser publicado. Bom, foi unha amostra de todas as áreas geográficas da España, con criterios de estudios sociológicos normalmente utilizados aquí, diferentes edades, sexos, profesións, niveis de estudos, etc. Entón,
fornecimos eses datos para a base de datos interna antes de o tornar público o observatorio para que depois os usuarios pudesen comparar con a media nacional, né. Entón, o obxectivo da pesquisa que estamos facendo agora é un un inventario e obter os datos da pegada de carbono da populación española con diferentes variáveis, analizar a influencia desas variáveis sociodemográficas e tamén outras como motivações que depois podemos falar, para ver como influencian a pegada de carbono das persoas. Depois, como obxectivo secundario é descubrir o potencial destas calculadoras como ferramentas para educar sobre a mudanza climática. Entón, esa mostra inicial, máis a base de datos interna que já foi utilizada por usuarios normais, populación en geral, e depois fixemos máis unha mostra, máis un cuestionario con a axuda de unha empresa especializada en estudios sociológicos de 1000 persoas de toda España novamente, e entón aproximadamente temos unas 1500 persoas. Os estudos sociológicos pelo Instituto Nacional de Estadística costuman ser dunhas 2000 persoas, entón a mostra é bastante boa. E estamos facendo agora o análisis estadístico destes factores sociodemográficos que xa falei e esas motivações, que é unha cousa ben interesante, por exemplo, a ideoloxía, as creencias, a percepción, a orientación máis egoísta ou máis solidaria, persoas que participan en actividades solidarias, en ONG, ou persoas que non, persoas que acreditan en que as ações individuais non ten efectos no cambio climático, na mudanza climática, etcétera. Entón, con isto, a idea é ter un análisis sobre os predictores da pegada de carbono, as causas, os factores que influencian a pegada de carbono persoal na populación española, con iso construir ferramentas de concientización climática. Depois que sabemos quais son os factores que influencian, poderemos ter máis información para construir estas ferramentas e influenciar na mudanza de hábitos desas persoas, para finalmente ter idealmente unha terra máis parecida a esta de aquí do que a esta outra. E con isto eu quería ser breve para dar tempo para as súas preguntas e moito obrigado pela atención. Fico á súa disposición.